Olá, meus queridos alunos. Na aula de hoje a gente vai reforçar o que é o quilograma, grama e miligrama. E também a gente vai reforçar o que é litro e mililitro. Então, quando a gente quer saber o peso de um objeto, de um produto, de um alimento, nosso peso, nós usamos o quilograma, que é a maneira mais usada de medição, de medir peso, é o quilograma. E vamos falar também alguns segredinhos, como o grama, nós não falamos a grama, nós falamos o grama, e tudo isso a gente vai explicar nessa aula, tá bom? Sabemos que no litro, nas medidas de capacidade, litro, somente coisas líquidas, né? O peso quilograma são massas, coisas que não são líquidas. Do peso de massa, nosso corpo é massa? É. O legume, a fruta é massa? É, sólido. Isso é para o quilograma. Para a gente medir a capacidade de líquido, quanto cabe nesse pote, quanto cabe nessa garrafinha, a gente usa a medida litro e mililitro. Tá bom? Vamos lá? Como falamos na aula anterior, 1 quilograma é igual a 1000 gramas. O quilograma pode também ser chamado de quilo. O quilo é um prefixo que significa 1000. Também aparece em outras palavras, em outras unidades de medida. Por exemplo, quilômetro. Quilômetro também, 1000 metros. Quilogramas, 1000 gramas. Entendeu? Quilo significa 1000. Quilogramas. Quilo é 1000 gramas. Quilômetro, 1000 metros. Então, o prefixo quilo significa 1000. A abreviação do quilo é QG. Nós usamos sempre o QG para abreviar o quilograma. Então, 1 quilograma equivale a 100.000 gramas. 1 grama equivale a 1000 miligramas. A miligrama é uma contagem menor que o grama. E a sigla do miligrama é o mg. Quando a gente vai comprar um alimento ou um produto que tenha menos de 1 quilo, a gente fala que a gente quer 1 grama daquele produto, daquele alimento que a gente vai comprar. Então, quando a gente se refere à unidade de medida de massa, a palavra grama, ela tem que ser falada no masculino. Tipo, eu quero 1 quilograma de chuchu. Eu quero 900 gramas de milho. Eu quero 200 gramas de queijo. Então, quando a gente se refere à quantidade grama, que é menor que 1 quilo, a gente usa no masculino, tá? As palavrinhas e a palavrinha do produto, a gente se refere ao masculino. Então, aqui, para fixar bem, a tia fez o quilograma com a sua abreviação. 1 quilograma equivale a 1000 gramas. E 1 grama, que é a abreviação de grama, é o G, equivale a 1000 miligramas, que é o mg. E o quilo nós usamos para medir o peso do objeto, do produto, das pessoas. Nós não usamos no líquido, porque o líquido já é outra sigla. Então, o quilo, a medida de massa de um objeto, a gente usa o quilograma e o miligrama para pesar coisas menores que 1 quilo. Usamos a balança. Temos a balança digital e também a outra balança, que a gente coloca o peso de um lado e aí o produto do outro, que ela tem que ficar meio a meio. Essa balança, geralmente, a gente encontra lá nas feiras, né? E a outra balança, a balança digital, nos supermercados, nas padarias. Nossa balança, quando a gente quer medir nosso corpo, a medida de massa do nosso corpo, a gente tem uma balança que a gente coloca os pés. Sobe nela e ele vai dar
o peso correto da gente. Agora a gente vai falar do litro e do mililitro. O litro e o mililitro é medida de capacidade. Medida de capacidade do líquido, né? O litro, o símbolo do litro, abreviação do litro é L e o mililitro ml. Então, tudo que for menor que 1 litro, a gente chama de mililitro. Aqui é a mesma coisa, ó. 1 litro equivale a 1000 ml. 1 L, que é a abreviação, equivale a 1000 ml. Agora, se 1 litro é 1000 ml, meio litro, que é a metade, são 500 ml. Então, 500 ml mais 500 ml igual a 1000 ml. E 1000 ml é igual a quanto? 1 litro. E aí, foi legal nossa aula? Reforçando o que é quilo, grama e miligrama. E também reforçando o que é litro e mililitro. Então, 1 quilograma são 1000 gramas. 1 grama são 1000 miligramas. Tudo que é medido abaixo de 1 quilo, a gente utiliza o grama. Como 900 gramas, abaixo de 1 quilo. Pode ser 999, é 999 gramas. Quando é para 1000 gramas. E é 1 quilo, tá? Se a gente medir um produto que for abaixo de 1000, nós vamos usar o grama. E a mesma coisa com miligramas. Miligramas a gente de repente mede a quantidade de remédio, né, de coisas minúsculas. Miligrama é menor que 1 grama. 1 grama, 1000 gramas só formam 1 quilo, 1000 miligramas forma 1 grama, tá bom? Agora a gente vai fazer o exercício da página 216 e 217. E aí, até a próxima aula. Beijinho, tchau. Olá, meus queridos alunos. Na aula de hoje, a gente vai reforçar o que é o quilograma, grama e miligrama. E também a gente vai reforçar o que é litro e mililitro. Então, quando a gente quer saber o peso de um objeto, de um produto, de um alimento, nosso peso, nós usamos o quilograma, que é a maneira mais usada de medição, de medir peso, é o quilograma. E vamos falar também alguns segredinhos, como o grama, nós não falamos a grama, nós falamos o grama, e tudo isso a gente já vai explicar nessa aula, tá bom? Sabemos que no litro, na medida de capacidade, litro, somente coisas líquidas, né? O peso quilograma são massas, coisas que não são líquidas. Peso de massa, nosso corpo é massa? É. O legume, a fruta é massa? É. Sólido. Isso é para o quilograma. Para a gente medir a capacidade de líquido, quanto cabe nesse pote, quanto cabe nessa garrafinha, a gente usa a medida litro e mililitro, tá bom? Vamos lá?